Senhor nesse cego de Jericó. Aleluia. Estou aqui, à beira do caminho, precisando de um milagre em mim. Consegue me pedir, me preciso, e me ajude a me levantar, a me levantar. Estou aqui, a capa que eu tenho é a minha companheira. Eu não quero viver assim a vida inteira. Preciso enxergar, eu quero enxergar. O cego me tirava todo dia pra viver. Mas tinha uma veia agradável, homem de fé. De repente eu vi que vinha o barulho de uma grande multidão em sua direção. Lá vem Jesus, no meio do Nazareno, caminhando entre a multidão. O cego então começou a clamar com grande emoção, porque sabia que Jesus estava por ali passando. O cego então clamou, Jesus ia atender. O cego enxergou. A tua vitória não depende de você, pode clamar. Mesmo que alguém está fazendo o que você não pode fazer, Jesus parou e chamou um anjo pra te dar vitória. Deus atende quem canta, Deus atende quem chora. Jesus te ama. O cego mendigava todo dia pra viver. Mas tinha uma veia agradável, homem de fé. De repente ouviu que vinha o barulho de uma grande multidão em sua direção. Lá vem Jesus, o rei do Nazareno, caminhando entre a multidão. O cego então começou a clamar com grande emoção, porque sabia que Jesus estava por ali passando. O cego então clamou,
Jesus. Igual os irmãos que nos visitam aqui, acho que tem uma montanha, em frente a uma garagem, e a pessoa chegou lá. Então, irmão, por favor, vai lá, retira seu carro, orienta, depois se deixar, você deixa lá de novo, tá? Uma montanha, quem tem uma montanha, se tiver aqui dentro, a pessoa chegou lá, aonde a garagem dele vai ser usada agora. Vamos ouvir a palavra de Deus. Nosso irmão pretor Carlinhos está com liberdade de pregar a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Vai valer agora. A paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Abra aí sua Bíblia. Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e versículo 18. Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e no versículo 18. Eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui essa noite cooperando com os irmãos e também pelo convite a nós feito pelo pastor Reinaldo, através do nosso irmão Felipe. Que Deus continue abençoando o pastor, toda a família e também toda essa congregação, e assim também todos que vieram cooperar nesse trabalho. Mateus 16, 18, quem achou, diga amém. Amém. E quem não achou, diga escola dominical. Glória a Jesus. Diz a palavra de Deus, Mateus 16 e 18. Muito conhecido na igreja. Mateus 16 e 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gostaria que a igreja repetisse comigo, vamos lá? Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se acendem mais. Glória a Jesus. Meus irmãos, louve a Deus nesta noite, pelo tempo que o pastor Reinaldo tem nos dado, porque muitas pessoas cantaram, deram saudação, e um horário bom para começar a pregar. Bênção isso. Porque muitas igrejas estão demais, avançando demais o horário. Muitas pessoas cantam e o pregador está começando a pregar 9h30. Mas continue assim nesta noite, né? Continue dando sendo o pregador. Glória a Jesus. Meus irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos. Quem não me conhece, a palavra que nós pregamos é um arroz com feijão, viu? É uma palavra bem simples e todos os irmãos entendem, desde as crianças aos anciãos. E nós pregamos a palavra de Deus para que Deus seja glorificado em nosso ministério. Todas as pessoas que fazem a obra de Deus, os pregadores, cantores, músicos, precisam fazer e Deus precisa ser glorificado. Também nós pregamos a palavra de Deus para que a igreja seja edificada, ou seja, precisamos sair do culto, mas crentes que entramos. E também pregamos a palavra para que alguém venha aceitar Jesus e morar no céu. Glória a Jesus. Meus irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração. É uma palavra bem simples, eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Antes da meia-noite a gente termina. Glória a Deus. Também eu quero agradecer, né? Já agradecemos, mas quero lembrar os irmãos. Tantos pregadores em Piracicaba, irmãos, bons, não é? E os irmãos aqui lembraram do meu nome. Muito obrigado, viu? Eu sou o menor dos apóstolos. Glória a Deus. Então vamos pregar a palavra de Deus. Não vou cansar os irmãos, não. Daqui a pouquinho nós vamos embora abençoados para a nossa casa. Também me acompanha o meu sobrinho Diego, que ali está. Meus irmãos, nós lemos um texto aqui esta noite, Jesus dizendo: eis que te digo
tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta igreja que Jesus está falando é a igreja de Atos capítulo 2. Esta igreja aqui que Jesus está falando é a igreja de Atos capítulo 2. A igreja do Senhor, a igreja que era um projeto de Deus, que estava no coração de Deus, agora torna-se realidade. Quando desceu o Espírito Santo, naquele dia nasceu a igreja do Senhor aqui na terra. E Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Desde a fundação da igreja em Atos 2, a igreja tem sofrido levantes, o inferno tem se levantado, o mundo tem se levantado, os homens têm se levantado contra a igreja, mas Jesus nos deixou a promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda a Bíblia nos diz, Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Isaías 59:19, vindo o inimigo, como corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Salmos 91:7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Diz a Bíblia, Salmos 91:10, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua casa. Diz a Bíblia, Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Salmos 127:1, se Deus não guardar a cidade, então vigia sempre nela. Deuteronômio 28:7, por um caminho o inimigo virá contra ti, mas por 7 caminhos ele fugirá de ti. Nesta noite, a igreja do Senhor é vitoriosa, porque está edificada em Cristo Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque o cabeça da igreja é Jesus de Nazaré. Meus irmãos, a palavra igreja significa no grego, eclésias, que significa convocado, chamado para fora do mundo, assembleia dos santos, ajuntamento dos santos. Isso é igreja. A palavra igreja aparece no Novo Testamento 115 vezes. A palavra igreja refere-se a um edifício. É comum a gente dizer assim, lá naquela rua está construindo uma igreja. A palavra igreja refere-se também a um nome de denominação: igreja assembleia, igreja quadrangular, igreja batista. A palavra igreja refere-se também a cada crente, porque a Bíblia nos diz, vós sois o templo do Espírito Santo. Então você é uma igreja de Cristo. Nós somos uma igreja. E a palavra igreja também se refere a um grupo de irmãos. É comum também a gente dizer, hoje a igreja vai cooperar lá no outro bairro. É o grupo de irmãos que vai para o outro bairro cooperar. Meus irmãos, dentre tantos nomes de igreja que nós temos no Brasil, dentre tantas igrejas, nomes de denominações, nome de ministérios espalhados pelo mundo todo, quando Deus olha no céu, Ele apenas vê 2 igrejas. Dentre tantos nomes de ministérios e nomes de igreja que nós temos, quando Deus olha no céu para a terra, Ele apenas vê 2 igrejas. 2 igrejas. Quais são as igrejas? Primeiro, a chamada igreja local ou a igreja visível. Segunda igreja, chamada igreja universal, mas não é do Bispo Macedo. Quando eu falo universal, eu estou falando mundial, ou seja, a igreja invisível, a igreja espiritual, a igreja do arrebatamento. Quando Deus olha no céu, Ele vê apenas 2 igrejas: igreja local e igreja universal. Porque da igreja local, Deus
aqueles que passaram pelas águas batismais e tem o seu nome no rol de membro lá na secretaria, ele frequenta a igreja, vem para os cultos, esse é o chamado crente que faz parte da igreja local. Mas também existe a igreja invisível. A igreja invisível é composta de pessoas que realmente nasceram de novo, cujos nomes estão no livro da vida. Não basta apenas participarmos da igreja local, não basta apenas ser membros da igreja local, da igreja invisível. Nós também precisamos ser participantes da igreja invisível, ou a igreja do arrebatamento. Porque da igreja local vai sair a igreja do arrebatamento, a igreja invisível. Aleluia. Não basta apenas participarmos da igreja local, precisamos ser membros também da igreja do arrebatamento. Eu quero crer nesta noite que todos estão aqui, são membros também da igreja invisível, da igreja vitoriosa, da igreja do arrebatamento, da igreja que vai entrar no céu no momento do abrir e fechar os olhos. Se você pertence à igreja verdadeira, se você pertence à igreja invisível, levanta com as mãos. A Bíblia fala das duas igrejas. A Bíblia fala das duas igrejas. Diz a Bíblia: dois estarão numa cama, um será levado e outro será deixado. Dois estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Duas estarão no moinho, uma será levada e outra será deixada. Aquelas que foram deixadas só participavam da igreja local. Aquelas que foram, aqueles que ficaram, só pertencia à igreja visível, mas não pertencia à igreja invisível. Quer meu exemplo? Todos aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Desceram as chuvas, correram rios, sopraram vento, combateu contra a casa, mas não derrubou, porque estava firme na rocha. Mas todos aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa na areia, e desceram as chuvas, correram rios, sopraram vento, e foi grande a sua queda, porque estava edificado na areia. Já entendeu a mensagem? Aqueles que fazem parte apenas da igreja local são aqueles insensatos que edificam sua casa na areia. Quando vê os vendavais, quando vê a tribulação, o problema, ele não aguenta e sai da presença de Deus, se desvia, porque a sua casa está edificada na areia. Mas todos aqueles que também fazem parte da igreja invisível, pode descer o vento, pode vir o terremoto, pode vir o que vier, ela está firme em Jesus, ela está firme em Jesus, porque ele edificou a sua casa na rocha.
prudentes. 5 loucas e 5 prudentes. 5 loucas e 5 prudentes. Todas elas estavam no mesmo lugar. Todas elas eram noivas. Todas elas esperavam o mesmo noivo. Todas elas tinham lamparina. Mas havia uma diferença. Diz a Bíblia que tardando o esposo, todos que deixarem adormeceram. Todas. Mas à meia-noite houve um clamor: sai ao encontro! E todas elas se levantaram e foram com o esposo. E a Bíblia nos diz que as loucas não levaram azeite nas suas vasilhas. Ou seja, suas vasilhas estavam empoeiradas. Elas pediram para as outras: dai-nos um pouco de azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam e nós não temos azeite. As prudentes disseram: vai aonde compra e comprai-o, porque senão se a gente dá para você, não vai ter nem por nós, para nós. E elas foram, diz a Bíblia, que o noivo veio e fechou-lhe a porta. Glória a Jesus. As 5 loucas só fazia parte da igreja local. Cantavam, pregavam, até tinha cargos, até era dizimista, mas não tinha algo especial, que era o azeite. Azeite fala do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Romanos: quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Irmãos, mas aquelas virgens prudentes que tinham azeite, suas lamparinas brilhavam, faziam parte da igreja local, mas também faziam parte da igreja do arrebatamento. Como está a sua lamparina, meu irmão? Como está a sua vasilha? Tem azeite aí? Tem azeite aí? Você tem a presença do Espírito Santo? O nome pode aparecer hoje, amém? No dia do arrebatamento, nem todos vão estar na situação espiritual a mesma coisa. No dia do arrebatamento, nem todos vão estar na situação espiritual a mesma coisa, não. Tem alguns que vai estar vazando azeite. Outros vai estar pela metade de azeite. Outros vai ter 2 dedos de azeite. Mas tem azeite. A Bíblia nos diz que aquelas loucas não levaram azeite nas suas vasilhas, e a vasilha estava sequíssima. Glória a Jesus. Tem azeite, crente? Eu tenho uma oficina ali no IAA, e eu vou fazer propaganda. Glória a Jesus. Tem uma oficina ali no IAA, e às vezes aparece alguém lá, falando: eu estava dirigindo o meu carro, daqui um pouquinho a luz do painel acendeu e eu não parei o carro, daqui um pouquinho estava tudo de fumacinho, né? Não pode dar uma olhada? Olha, sabe que, olha, que luz que é? Luz do óleo. Luz do óleo no painel. Acendeu a luz do óleo no painel, o que acontece? A pessoa não está nem para a luz do óleo, continua andando. 1 litro de óleo custa 10. Depois trava o motor, vai gastar 2, 3 mil. Só porque ele não deu atenção à luzinha vermelha no painel. E às vezes, em alguns casos, você chega num carro lindo, lindo,
desviado, vamos pagar o prejuízo espiritual. Aleluia. Quando a luzinha do seu painel receber piscar, busque a presença de Deus. Enche minha vida, renova minha vida. E esta festa é nome de renovação espiritual. Hoje é nome de renovação espiritual. Deus está neste lugar. Aleluia. E Ele vai encher a nossa vida. Ele vai encher a nossa vida. Ele vai encher a nossa vida. A glória de Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Deixa Ele encher a tua vida esta noite. E se acender novamente, meu irmão. Quando o tempo faz você não sente alegria no Espírito. Quando o tempo faz você não sente mais alegria na salvação. Mas essa noite é noite de renovação. O noivo está voltando. O noivo vai voltar. Como está a sua lamparina? Como está a sua vasilha? Tem azeite aí. Aleluia. Sinta a presença do azeite. Sinta a presença do Espírito. Deixa ele te Você sabia que da presença de Deus a gente não enxuga? Presta atenção. Porque aqui na terra, tudo que é demais a gente enxuga, Sr. Josué. Tem gente que gosta de chocolate demais. Vai trabalhar na fábrica de chocolate. Chocolate. Uma semana, um mês, não aguenta mais ver chocolate. Quem não gosta de Coca-Cola? Todo dia Coca-Cola, todo dia. Daqui um pouquinho, não quero mais. Quem não gosta de picanha, hein? Imagina todo dia comer picanha. A glória de Deus, a gente não enjoa, Simões. Tudo aqui na terra, quando é demais, a gente se enjoa. Mas a presença de Deus não. A glória de Deus não. O azeite de Deus não. A glória de Deus desce. O crente que chega aqui. Quero mais. Me enche, Espírito Santo. Sinta a presença de Deus. O Espírito Santo está se derramando aqui esta noite. Seja elevado em nome de Jesus. Deixa eu ouvir aqui, meus irmãos. Igreja visível e igreja invisível. Participamos também da igreja invisível. Nós só somos membros da igreja local. Somos membros da igreja do arrebatamento. Repitamos, a igreja do arrebatamento. Participamos. Existem algumas marcas da igreja invisível. Existem algumas marcas da igreja invisível. Quais são? Nós vamos sair daqui sabendo hoje. Se a gente apenas participa da igreja local, ou se não, nós também participamos da igreja invisível. Qual é a primeira marca da igreja do arrebatamento? Da igreja invisível. Primeira marca: o crente já nasceu de novo. Essa é a primeira marca daqueles que vão ser arrebatados por Jesus. Aleluia. Ele já nasceu de novo. Já teve a real conversão. Ele já foi regenerado. Essa é a primeira marca. Glória a Jesus. Aleluia. É a mesma palavra que Jesus disse a Nicodemos: necessário você nascer de novo da água do Espírito. Água, palavra, Espírito, Espírito Santo. Aleluia. Necessário vós nascer de
assim, 3 partes. O corpo, aquele que tem ligação com a matéria, é isso que a gente vê, aquilo que está aparente. Na alma estão os sentimentos, as emoções, as vontades. O espírito do homem é o âmago, ou seja, a parte profunda do homem é o espírito a qual Deus soprou. E a parte que faz com que o homem tenha ligação com Deus é o espírito habitando no ser humano. Quando o homem está morto no pecado, o espírito dentro do homem não tem ligação com Deus. Portanto, o espírito dentro dele está morto espiritualmente. Mas quando ele ouve a palavra, crê no sacrifício de Cristo, se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, e o nosso espírito passa a ter comunhão com Deus através do Espírito Santo. Isso que é novo nascimento, vida em Deus, convertido de verdade. É a mudança que há dentro de nós. Novo nascimento é receber vida em Deus. Porque quem está no pecado, ele está morto espiritualmente. Regenerados, o Espírito Santo mora dentro de cada crente. E nós temos comunhão com Deus. Como diz 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e as que todas se fizeram novas. Glória a Deus. Quem já nasceu de novo aqui? Irmãos, hoje no Brasil tem pelo menos 50 milhões, chamados 50 milhões de evangélicos. Só Deus sabe quem nasceu de novo. Tá? Só Deus sabe quem nasceu de novo. Alguns dizem que no dia do arrebatamento nós vamos ter surpresa. Aqueles que a gente achou que está lá, não vai estar. E aqueles que a gente quer lá, nunca vai estar lá. Porque só Deus conhece o nosso coração, Senhor. Só Deus conhece o estado espiritual de cada um. Quem nasceu de novo, quem se arrependeu dos pecados, cada um, irmãos, sabe. E Deus sabe quem se converteu de verdade. Quem nasceu de novo, aleluia. Quem já teve a mudança de dentro para fora. Porque o evangelho genuíno, ele traz mudanças nas pessoas. Não existe esse negócio aqui, ó, a igreja cheia, mas não tem mudança nas pessoas. Que evangelho de Cristo é esse? O evangelho de Cristo traz mudanças nas pessoas. Se não houver mudança nessa pessoa, não houve conversão genuína. Houve alguma coisa mais, mas conversão, regeneração, não houve nessa pessoa. Porque quando a pessoa nasce de novo, há mudança dentro da pessoa. Mudança de caráter, de pensamento, de atitude e de coração. Se a pessoa enche a cara, não enche mais. Se a pessoa se prostituía, não se prostitui mais. Se eu andava com roupas sensuais, não usa mais roupas sensuais. Se era caloteiro, não pagava ninguém, agora ele passa a pagar os outros. Se não tinha educação na casa, com o pai e com a mãe, se converteu, agora ele é outro filho, trata o pai com respeito. Se ele era mau funcionário, a partir da conversão, ele vai dar testemunho. Se ele era um ruim patrão, agora é um patrão muito bom. Ei, a conversão em Jesus traz mudanças em nossas vidas. Se ele matava, não mata mais. Se ele roubava, não rouba mais. Se ele era envolvido com corrupção, ele não faz mais isso, porque nasceu de novo. O nome dele está no céu e ele vai participar do arrebatamento da igreja. Pertence à igreja de si. Porque o novo nascimento
nascimento é isso, irmão. Isso é mudança. Eu costumo dizer que por fora todo mundo muda, pastor Reinaldo. Por fora todo mundo muda, amigo. Eu estou com meus cabelos, é branco, eu pinto de preto. E sabe o que eu aprendi? Mulher não fica velha, fica loira. Porque por fora todo mundo muda. Estou com os pés de galinha, eu faço plástica. Estou com as gorduras localizadas, faço lipoaspiração. As moças fazem escola progressiva, escola regressiva, sei lá, mas por fora todo mundo muda. Você já viu aquelas mulheres na televisão? 90 anos, pastor. Osso lisinho, meu Deus. Vai no velório do filho, parece que está rindo. Não é plástica pura. Porque por fora todo mundo muda. Eu quero ver os homens inventarem alguma coisa que muda caráter do homem, que muda coração do homem, que muda pensamento. Mas o evangelho que a igreja prega regeneração, libertação, mudança de dentro para fora. Quem já vai mudar de dentro para fora, levanta a tua mão. Aleluia. Regeneração, mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude. Aleluia. Segunda marca da igreja do arrebatamento, Colossenses 3:1. Se já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas de cima. Se já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas de cima. E essa palavra é confirmada em Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é pecado você pedir riqueza para Deus, não, Senhor. Não é pecado você fazer um curso, entrar numa faculdade para ganhar bem. Isso não é problema, não. Tomara Deus, pastor Reinaldinho, que todos aqui fossem um Bill Gates. Que bênção. Um Cristiano Ronaldo, 4 milhões por mês, meu Deus do céu. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? A Bíblia nos diz, no Salmo 62, versículo 10: se a sua riqueza aumenta, não coloca nela o coração, viu? Quando o dinheiro está no nosso bolso, o dinheiro é bênção. Mas quando o dinheiro está no nosso coração, o dinheiro é maldição. Quando nós dominamos o dinheiro é bênção. Quando o dinheiro nos domina, é maldição. O dinheiro abençoado é aquele que não atrapalha a minha vida com Deus e com os meus irmãos. Quando o dinheiro que eu tenho atrapalhar a minha comunhão com Deus, é maldição. Mas a igreja do arrebatamento, ela pensa nas coisas de cima. Não é pecado você, não. Olha que a Bíblia nos diz: eu suprireis toda a vossa necessidade em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem gente que está pregando, não, pregador. Todo mundo da igreja tem que ser rico. Como que pode um crente trabalhar de empregado doméstico? Vai lavar banheiro para o ímpio. Todo mundo tem que ser crente. Todo mundo tem que ser rico. Jesus não prometeu isso, irmãos. Sabe por quê? Riqueza material é dom de Deus e não é para todos. E Deus conhecendo nossos corações, para muitos, Deus não vai dar riqueza material. Sabe por quê? Porque se Deus der riqueza material, ele se desvia e vai para o inferno. Porque muitas vezes nós não sabemos lidar com muito dinheiro. Eu não prego um Deus que prometeu riqueza para todo mundo. Eu prego um Deus que diz assim: suprireis toda a nossa necessidade em glória por Cristo Jesus. O irmão pode sofrer, mas nunca de um justo desamparado e nem a sua descendência mendigada. Pode ficar sossegado, meu irmão. O mundo está em crise, mas para a igreja, pastor Reinaldo, não tem crise. Porque o dono da igreja não é Dilma, não são os presidentes de república. Quem é o dono da igreja, irmãos, é Jesus de Nazaré. E a igreja nunca entra em crise. Você quer levantar a mão para glória a Jesus? A igreja do arrebatamento está buscando as coisas de cima. Louvado seja Deus.
do sangue. Quem está pregando o evangelho do sangue não tem muito convite não, viu? Vai falar da salvação, de sangue, arrebatamento. Nós queremos ouvir bênção. Eu quero bênção. Irmãos, tem gente pregando, um Jesus sorriu, tomou a dor, sumiu. Tem gente pregando, um Jesus Silvio Santos, quem quer carro, quem quer dinheiro é patrão. Tem gente pregando, um Deus descartável. Você está com problema, usa Deus, acabou o problema, amassa e joga fora. Tem muita gente, entrou no evangelho, mas nunca o evangelho entrou na vida dele. Tem muita gente que quer a bênção de Cristo, mas não quer o Cristo da bênção. Essa não é a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento é Cristo. É Cristo. É Cristo. É o evangelho. O evangelho já entrou na vida dela. O evangelho já entrou na vida dela. O evangelho está santificando agora. Escuta para mim. Que diferença fará daqui 200 anos? Que diferença fará daqui 200 anos a nossa vida? Se nós andamos de carro importado ou andamos de Fiat 147? Que diferença fará daqui 200 anos? Se eu andei de Camaro amarelo ou de Brasília amarela? Se eu fui presidente da república ou catei papelão? Se eu andava de avião ou andava de jet? Que diferença fará daqui 200 anos? Se eu morei com condomínio fechado ou morava na favela do Risca-Faca? Que diferença fará daqui 200 anos? Se eu comia picanha ou comia ovo? Se eu tomava Coca-Cola ou tomava Leleco? Se eu usava perfume francês ou usava Avanço? Se eu comprava roupa de grife ou comprava no brechó? Se eu passava férias em Miami ou passava férias na minha casa? Que diferença fará daqui 200 anos na minha vida? Se eu era famosão, todo mundo me conhecia, ou nem meus parentes me conheciam. Todas essas coisas são boas, pastor, mas nada disso fará diferença na eternidade. Mas se você tiver Jesus hoje, se você tem medo da igreja, isso fará diferença aqui no centro do campo. Quem vai ficar aqui no centro? Levanta as mãos, adora Deus, glorifica. Jesus vai buscar, Jesus vai arrebatar a igreja e busca as coisas de cima. Aleluia, faz a igreja arrebatar a igreja. Eu participo da igreja local, mas também sou membro da igreja do arrebatamento. Jesus pode vir agora, glória a Deus. Estou perdoando aquele que me ofendeu ou tem raiz de amargura no meu coração? Tem rancor no coração? Não perdoa ninguém? Tem muita gente achando que vai morar no céu, viu? Todo mundo ora a oração do Pai Nosso. Vamos orar? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos irmãos. Irmãos, quando Jesus termina ensinar essa oração, ele fala assim, ó: se vós não perdoar aquele que ofendeu, o Pai Celestial não vos perdoará. Mas se vós perdoar aquele que ofendeu, então o Pai Celestial vos perdoará de todo pecado. Diz a Bíblia: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros, e depois o sangue de Jesus nos purifica
Não existe, pastor Reinaldo, igreja perfeita. Glória a Deus. Tá? Tem pessoas procurando igreja perfeita, não vai achar nenhuma. E alguém disse assim: se achar uma igreja perfeita, não entre, porque você vai estragar ela. Sempre tem problema, dificuldade em no meio da igreja. Claro que tem. Eu não concordo com uma coisa. Claro que tem. Somos perfeitos. Só que não pode criar raiz de amargura. Tem um pensamento aqui, já procura, já pede perdão, já une novamente. Famílias divididas. Sabe por quê? Há um problema, não existe também família perfeita. Sempre vai ter um probleminha aqui, um problema, irmãos, que cria divisão, porque cria raiz de amargura. Brota raiz. 10 anos que não perdoa, já virou uma árvore. Ódio no coração, rancor no coração. E tem muitas pessoas com doenças físicas porque não libertam perdão. Eu vou repetir para você, irmãos. O que tem de pessoas doentes fisicamente porque não perdoa, não libera perdão. Alguém ofendeu ela 10 anos atrás, até hoje, pastor Josué, está no coração, não perdoa. Eu não digo que nós vamos esquecer, mas quando nós lembrarmos, aquela ferida já não vai nos machucar. Se alguém que fez alguma coisa para nós lá no passado, e quando a gente lembra, ainda nos machuca, é porque não perdoamos. Mas quando nós lembramos, e não machuca nós mais, é sinal que nosso coração foi purificado, foi limpo, e Jesus pode arrematar a igreja. Porque no céu não tem repartições. No céu não tem repartições. Um grupinho aqui, outro grupinho lá. No céu não tem. Irmãos, tem igrejas destruídas por causa da divisão. É panela, sabe panela? É panela no meio da mocidade, é panela no meio dos irmãos, é panela no meio dos obreiros. Mas eu nunca li na Bíblia que Deus enche panela. Deus sempre enche vaso. Se houver panela que vai quebrar em nome de Jesus, e Deus vai fazer vaso, porque Ele está voltando para a igreja de Senhor. Você pensa que é fácil perdoar? Não é fácil perdoar. Porque perdoar não é opção. Perdoar é evidência da nossa vida ou da nossa salvação. Eu vou repetir para você. Perdoar não é opção, é evidência de uma pessoa salva em Cristo Jesus. Você pensa que assim é fácil perdoar? Então vamos lá. Olha o que Jesus ensinou. Perdoai-vos aquele que ofendeu. Abençoai aquele que vos persegue. Jesus, meu Pai do céu. E aí quando a gente dobra o joelho, tem que orar ainda. Escuta só. Olha se é fácil. Jesus, comprei um carro lá no estacionamento de Josué 40 vezes. Não paguei uma parcela ainda, não tem seguro e o ladrão roubou. Jesus, abençoa a vida do ladrão, salva ele. É fácil? É fácil? Jesus abençoou meu marido, colocava tanta confiança nele, ele traiu a mim. Abençoa a vida dele, salva a vida dele, transforma a vida dele. É fácil? Jesus abençoa aquele irmão, ele veio para a nossa igreja, consagrei ele, saiu da nossa igreja, abriu uma igreja lá embaixo, levou 300 irmãos, a vitória é lá. Jesus abençoa. É fácil? Jesus abençoou meu patrão, trabalhei para ele 30 anos, não pagou um tostão, abençoa a vida dele, salva ele. É fácil? Irmãos, perdão é uma obra do Espírito na nossa vida. Meu Deus, fui fiador do fulano, 40 mil preciso tirar no bolso, abençoa aquela vida, abençoa ele, prospera ele. É fácil? Emprestei R$1.000, não pagou nada, da vitória, abençoa, glória a Jesus. Aquela pessoa fala mal de mim, abençoa a vida dele, Jesus. Tá? Então tem muita gente achando que vai morar no céu, irmãos. Precisamos pedir graça para Deus, para que a
razão. Sabe disso? Porque também, obra evangelística não é opção, é evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo. Em um determinado lugar pegou fogo na igreja. Acabou o culto, os irmãos foram embora e pegou fogo na igreja. Do lado daquela igreja morava um ateu. Aí os irmãos deram alarme. A igreja dos crentes pegou fogo. Alguém que morava perto, trouxeram um balde, mangueira e começaram a apagar o fogo da igreja. Aí quando o irmão olhou, o ateu que morava vizinho da igreja estava entre os irmãos apagando o fogo da igreja. Alguém olhou para o ateu e disse assim: nunca teríamos a igreja. Ele também disse, aí ele disse, também a igreja nunca pegou fogo. Quem lê da palavra? Porque a igreja que tem fogo do Espírito Santo, vem ateu, vem ator, vem traficante, vem drogado, e a ser Jesus como salvo. Outra evidência, última característica da igreja salva em Cristo Jesus é a esperança da glória de Deus, esperança do arrebatamento. Todos aqueles que fazem parte da igreja visível, mas também faz parte da igreja invisível, ele tem esperança de ver Jesus como ele é. Porque o mundo vive sem esperança. Quando você pergunta para o mundo lá, qual é a sua esperança? A maioria vai dizer: minha esperança é ganhar uma ligação acumulada sozinho. A minha esperança é ganhar uma aula da felicidade do Espírito Santo. Mas quando você pergunta para salvos em Cristo, ele diz: a minha esperança é o arrebatamento. A minha esperança